2020, Dia Mundial do Chocolate. Nesta terça-feira teremos um dia parcialmente nublado, sem possibilidade de chuvas e com ventos fracos a moderados. A temperatura irá variar com mínima de 15 e máxima de 26 graus. Amanhã, quarta-feira, a situação na região da Grande ABC deverá se manter como a de hoje, com bastante nebulosidade, porém sem ocorrência de chuvas, com mínima de 14 e máxima de 28 graus. Atenção! Iniciamos ontem a fase amarela do Plano São Paulo e foram retomadas algumas atividades econômicas na região do Grande ABC. Confira nos sites das prefeituras os decretos que regulamentam essas ações e os horários estabelecidos. Para mantermos essa situação, é fundamental que você só saia de casa se for de extrema necessidade. O isolamento social ainda é a nossa vacina. Portanto, fique em casa. Se precisar sair, use máscara. É obrigatório e acarreta multa. Tempo e temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. Iveloz. A sua conexão. A guardiã da notícia. Da notícia. A guardiã da notícia. 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 A guardiã da notícia. Da notícia. Da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A informação na palma da sua mão. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign. 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. Iveloz. Iveloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. Iveloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. Iveloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. Iveloz. A sua conexão. A guardiã da notícia. Da notícia. A guardiã da notícia. Notícia. A guardiã da notícia. Da notícia. Da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A informação na palma da sua mão. A guardiã da notícia. 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 Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. A guardiã. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe em Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Um canal de notícias atualizado a todo momento. Na palma da sua mão. Acesse A Guardiã da Notícia. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learn Institute. A Guardiã.
da notícia. E veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E veloz. 011 4610 0000. E veloz. A sua conexão. A guardiã da notícia. Oferecimento. E veloz. A sua conexão. Olá, muito bom dia a todos vocês que nos ouvem. Boa tarde, já passou do meio-dia. Está no ar mais uma Guardiã da Justiça. Eu sou Eduardo Morgado e estou hoje aqui com o Dr. Washington. Dr. Washington, que é formado em Direito, ele tem mestrado em Direito, tem doutorado e pós-doutorado em Direito também. E está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre um tema espinhoso, um tema bem delicado, que é o tema da pedofilia. Dr. Washington, você nos ouve, tudo bom? Como é que tá? Apresente-se para a nossa audiência, para quem nos assiste, e boa tarde. Boa tarde, Edu Morgado. Fico muito feliz e honrado pelo convite que recebi. Quero aqui externar a minha alegria de poder participar desse programa da Guardiã da Notícia, uma rádio super conceituada, e quero parabenizá-lo pelo programa e também aos ouvintes dessa renomada rádio. Um grande abraço a todos. É isso, então começaremos o nosso bate-papo de hoje. Doutor, o tema é sobre pedofilia e eu queria tratar ele com você de uma maneira que começa, para quem não entende muito, e depois a gente vai se aprofundando um pouquinho mais. Na sua experiência como advogado, o que você vê, o que você enxerga, caso um pai de família, uma mãe de família tenha uma desconfiança de que isso possa estar acontecendo com o seu filho? Quais são os principais indicativos que isso possa estar acontecendo? Então, Edu, o termo pedófilo, né, ele se refere à pessoa que sente atração sexual por crianças. Isso não significa que todo pedófilo seja um abusador ou consuma conteúdo pornográfico infantil. Também nem todo ato de violência sexual praticado contra uma criança seja cometido por um pedófilo. Então, de fato, há na literatura científica registros de pedófilos que buscam tratamento para conter a sua libido e sem também terem praticado nenhum crime nessas circunstâncias, né? Em relação à sua pergunta, né, eu costumo dizer que o termo pedófilo ele se refere a pessoa que sente atração sexual por criança. Isso não significa, né, que todo pedófilo seja um abusador ou consuma conteúdo pornográfico infantil. Nem que todo ato de violência sexual praticado contra uma criança seja cometido por um pedófilo. Então, nós vamos observar que, nas últimas décadas, né, nós passamos a analisar a influência de fatores biológicos na atração sexual de crianças. Então, como o pai ele pode entender, ele pode começar a buscar, né, a identificar. O primeiro é a mudança comportamental, né? O jovem, a criança e o adolescente, ele tem uma mudança comportamental. Ele passa a ser uma pessoa mais, assim, cometida dos seus atos, entristece muitas vezes, né? E a principal atitude que as mães devem ter é conversar muito com a criança ao sentir esses primeiros indícios, e assim criar uma relação de confiança, né? É possível tomar alguns cuidados. Não há um perfil, Edu, do agressor, que pode ser alguém da própria família, e nem do agredido, que pode ser de várias idades e de diferentes classes sociais, né? Então, nós precisamos entender que, nesse sentido, o termo pedófilo, em geral, ele tem dificuldades no convívio social, a criança, com outros adultos, com outras pessoas. Então, pode, então, estabelecer, né, nesse sentido, um comportamento totalmente
diferenciados dos demais filhos ou das demais crianças da mesma idade. E gostaria aqui de salientar que a pedofilia, né, é uma condição psicológica e provavelmente é incurável, para a qual ainda há poucas alternativas de tratamento, infelizmente. E nós vamos, então, entender que o pedófilo também, em geral, ele também tem dificuldades no convívio social com os outros adultos, né? E aí nós entendemos que essa identificação pode se dar aí, em especial, com o pedófilo, por estabelecer laços emocionais muito fortes com as crianças que são abusadas, que vão além do simples prazer sexual, muitas vezes. Perfeito. E eu tenho mais uma dúvida também. Em relação, você disse que isso se trata de uma patologia, e realmente, né? Eu tenho uma dúvida. A tipificação na lei precisa sobre essa prática que necessariamente não pode ter a ver com quem tem essa doença da pedofilia, mas uma vez que é praticada essa atitude, há especificado na lei, tipificado na lei esse tipo de crime? Nós temos aí a Lei 11.829, que é de 2008, né? Que o artigo 240 dessa lei, 8.069, e também de 1990, que a 11.829, ela altera a 869, que diz assim no artigo 240, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, né? E gosto aqui de lembrar que criança é até 11 anos, né? Que não completou os 12 anos. 12 anos menos um dia, criança. De 12 anos a 18 menos um dia, adolescente, né? Então, qual é o recurso? Qual é a pena? Reclusão de 4 a 8 anos e multa. E aí tem o parágrafo 1º, do mesmo artigo 240. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput desse artigo. Ou ainda quem com esses contracena. Então, nós vamos observar aqui essa lei que é de 1990, tinha muito artista aí que contracenou, que passou com crianças, adolescentes, que estariam incluídos no artigo 240 da Lei 11.829, de 2008. E aí, essa pena, o parágrafo 2º, aumenta de 1/3 o exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la, prevalecendo das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, aqui entra Michael Jackson, né? Prevalecendo-se de relações de parentesco, consanguíneo, ou afim até 3º grau. 3º grau é tio com sobrinha, né? Ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador de vítima ou de quem, de qualquer outro título, tem autoridade sobre ela no seu conhecimento. Então, nós temos uma série de detalhes na lei, do artigo 240 até o 241E, que inclusive de simular a participação de criança e adolescente em cena de sexo explícito, né? Reclusão de 1 a 3 anos e multa, né? Aliciar, assediar, instigar e constranger por qualquer meio de comunicação ou criança. Então, nesse interim, nós vimos que a lei, ela é muito específica, ela é muito clara na utilização, na especificação com crianças, utilização de crianças nesse sentido. Certo. Eu tenho mais uma dúvida aqui, Dr. Washington. Caso... Então, pelo que o senhor disse, claro, então fica claro que não é só a atitude libidinosa, mas sim também se você passar um vídeo, se você tiver esse vídeo em um computador ou tiver em um celular seu também, caso você veja que isso aconteceu, em que direção, em que sentido da justiça você caminha? É um boletim de ocorrência? Você tem que procurar um advogado? Como é que você leva isso para vias jurídicas? Então, Edu, assim, nós precisamos entender que no nosso país existe uma diversidade de cultura,
existe aqui, de leste a oeste, norte a sul, vários Brasis, né? Então, acompanhamos aí casos, nós acompanhamos casos do direito em que as mães no Nordeste, Norte e Nordeste, levavam as suas próprias filhas para se prostituírem com certas pessoas que utilizavam aquela via de transporte, né? Então, levavam a filha até um período e até uma viagem a um determinado local, retornavam depois e deixavam a menor ali. Bom, questionada pelas autoridades, uma das mães, sobre isso, a mãe deu a seguinte desculpa, que naquele período que a filha estava prestando algum tipo de serviço, ela estava sendo alimentada e estava sendo cuidada por aquela pessoa, né? Eu achei um absurdo isso. Não tem, quem tem que assistir, quem tem que cuidar, em primeiro lugar, cabe à família, né? As autoridades, a família. Isso não é desculpa para levar uma filha para se prostituir. Em outro aspecto, nós podemos observar que determinadas famílias assim que têm utilização de meios de comunicação, internet, e utilizam o computador e também passam a fabricar certas imagens, certos filmes envolvendo crianças em situações onde expõem a sexualidade da criança. Em primeiro lugar, é identificar e procurar o conselho tutelar da cidade. Toda cidade tem um conselho tutelar. Agora, é muito importante o que eu vou dizer a você. A primeira situação é ouvir o menor. Criança mente também, adolescente também mente. Então, nós precisamos lá, através do Conselho Tutelar, que tem pessoas capacitadas para isso, psicólogos, pessoas que vivenciam isso dia a dia, que vão ao encontro dos interesses familiares e, principalmente, do melhor interesse do menor, que é isso que nós precisamos levar em consideração, analisar cada fato. Então, o primeiro passo é o Conselho Tutelar. Dependendo da situação, dependendo da gravidade, obviamente que você tem que procurar a polícia para fazer o boletim de ocorrência e o exame de corpo de delito, para checar, comprovar as informações e aquilo que ocorreu com a criança. Então, se houve alguma violência sexual, se houve alguma forma, né, de defloramento, então nós precisamos, através de um exame de corpo de delito, comprovar isso, para que a Polícia Civil ela dê sequência nas investigações e nos processos. E também a família poder tomar juridicamente todos os meios necessários, referentes não só à punição, porque a punir, prender, cabe ao judiciário, mas, em especial, tratar aquela criança que sofreu a violência sexual. E isso é muito importante. Além de você procurar a polícia, procurar os meios que você tem, conselho tutelar, psicólogos, você levar esse fato ao conhecimento das autoridades, você trabalhará em especial o menor ou a menor que foi ofendido sexualmente, que teve tratamentos diferenciados daquilo que nós dizemos da normalidade. Porque não basta, não há necessidade de você manter uma relação sexual, de haver mantido uma relação sexual. Simplesmente, conforme nós lemos no artigo 240 da lei, nós vamos observar que simplesmente a conversa, o assédio, já caracteriza crime contra o menor ou adolescente. Certo, doutor. E a pedofilia é tipificada como um crime hediondo hoje? Exatamente. Nós temos aí, quando nós temos a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente para aprimorar o combate à produção, né, de venda e distribuição de pornografia infantil, nós podemos observar que isso, a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz para nós várias formas de agravar a situação, porque ela é tipificada, né, como crime.
E esse crime é um crime totalmente a ser apurado, mas hediondo, o crime de pedofilia. Certo. Mais uma última questão antes da gente encerrar. Eu queria saber se se a própria lei ela traz um amparo psicológico para a vítima de pedofilia, ou seja dentro do conselho tutelar ou algum outro órgão, alguma outra instância que passa esse acompanhamento jurídico para a vítima de pedofilia, ou isso precisa ser feito de uma maneira particular? Tá. Só um minutinho só, Edu, para complementar o raciocínio da pergunta anterior. Claro. Nós temos o projeto-lei 496 de 2018, que foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, né? Iniciativa da CPI dos Maus Tratos, que altera a Lei 8.072 de 90, o projeto que segue para análise da Comissão da Constituição e Justiça. Então, o senador Eduardo Girão, né, do Ceará, apresentou um relatório favorável com as emendas ao texto, que faz o quê? A expressão pedofilia traz, em seu relatório, explica que a legislação brasileira não prevê, né, um crime de pedofilia propriamente dito, e sim descreve múltiplas práticas que podem ser entendidas como tal. Então, só para que a gente possa entender, a pedofilia poderá ser incluída no rol de crimes hediondos, é o que determina o projeto de lei desse deputado, tá bom? Agora, a pergunta que você fez, pode repetir para mim, por gentileza? Claro, repito sim. Eu questionei se há juridicamente ou dentro de algum órgão, seja conselho tutelar ou algum outro órgão, algum outro local, em que há um apoio psicológico à vítima de pedofilia, ou esse acompanhamento teria que ser feito de uma maneira particular? A justiça, ou não sei se passa pelo âmbito da justiça, é isso, mas se há algum órgão, seja dentro do conselho tutelar ou dentro de algum outro, que o Estado passe um acompanhamento psicológico para a vítima de pedofilia? Sim. Tanto o Estado como o município, existe, né, há uma previsão legal de poder receber essas crianças vítimas de maus tratos, né? Então, não é só a criança vitimizada em relação a abuso sexual, né? Então, na verdade, o Conselho Tutelar, por exemplo, em São Paulo, nós temos, no Cambuci, a Casa da Mulher Vitimizada. E lá também existe lá uma seção para tratar o filho dessas pessoas, não só a mãe, mas como também os filhos vítimas de violência doméstica. Então, nós vamos observar que, para entender e para que nós possamos trabalhar o direcionamento dessas crianças, desses adolescentes, nós precisamos, então, entender que o agressor, na maioria dos casos, né, ele é um conhecido, né? Então, nós temos que, se o filho trabalhar isso, né, e conhecer como a família conhece, muitas das vezes, ainda que a maior parte dos casos sejam praticados por pessoas conhecidas, é importante manter a orientação, não só da família, mas em especial também dessas pessoas que são treinadas, que são preparadas para receber os psicólogos, os assistentes sociais, em especial para poder tratar essa pessoa, essa criança, esse adolescente, a mãe muitas vezes também, porque se o seu filho tem um perfil de alguma rede social, por exemplo, ou usa serviço de troca de mensagens, né, é importante que isso tudo seja levado ao conhecimento dessas pessoas que estão recebendo a criança para poder trabalhar. Não deixe os dados liberados para quem não é amigo, né, e não coloque muitas fotos em internet. Uma das recomendações que nós passamos. E isso tudo é interessante porque o psicólogo, a conselheira tutelar, o conselheiro tutelar, ela vai conversar sobre o uso da internet com o filho, vai buscar as coisas, ver quando é que isso começou a ocorrer, se é a primeira vez, se já teve outras vezes, né? E aí nós precisamos entender, e essas pessoas
são pessoas preparadas para trabalhar com a criança vítima de abuso. Certo, eu queria agradecer a participação do Dr. Washington, que disponibilizou um pouquinho do seu tempo para vir tratar sobre o tema aqui com a gente. Dr. Washington, muito obrigado. Eu queria que você fizesse umas considerações finais, passasse suas redes sociais, seu contato, para quem nos acompanha aqui poder entrar em contato com o senhor. Ok, eu fico muito feliz, né, de poder falar com vocês nessa manhã, embora é um tema que ele não esgota o assunto, temos muito que falar sobre, poderíamos falar a tarde toda, mas faço parte do escritório Aloy Almeida Advogados, nós trabalhamos com direito civil, direito penal e também direito tributário. E associados com direito trabalhista, nós ficamos localizados na Avenida Angélica, 1761, aqui em São Paulo, em Higienópolis. E uma das coisas importantes que nós sempre trabalhamos é que o conteúdo, né, ou seja, o trabalho dispensado a cada pessoa é feito de maneira exclusiva. Então, o nosso escritório está à disposição de vocês, para que vocês possam um dia nos visitar e, quem sabe, né, precisar dos nossos serviços também. E eu agradeço muito a participação, quero aqui deixar um abraço à doutora Elizabeth, que é a nossa sócia fundadora, que está se recuperando em sua casa, que Deus possa estar guardando, abençoando a sua vida, e que estamos aqui aguardando o seu retorno para o trabalho. Grande abraço a você, Eduardo Morgado, a Rádio Guardiã e todos que estão nos ouvindo nessa tarde. Tá certo, esse foi o Dr. Washington, esteve aqui com a gente na Guardiã da Justiça para falar um pouquinho sobre um tema espinhoso, que é a pedofilia, mas extremamente necessário também. Dr. Washington, muito obrigado. A gente segue com a nossa programação musical na nossa rádio, para você que está nos acompanhando no Facebook, a gente vai acabar encerrando essa transmissão, www.aguardiandanoticia.com.br, você consegue ouvir a nossa rádio por lá, nas nossas redes sociais, @Guardiã da Notícia também. Temos promoção acontecendo nas redes sociais, então nos siga, curta, compartilhe e nos vemos por lá. Rádio Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Guardiã da Notícia, online, impresso e rádio. Envie uma mensagem no WhatsApp 011 94542 8886. aguardiandanoticia.com.br ou mande um e-mail contato@aguardiandanoticia.com.br. A sua marca em exposição. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia.